Hoje falaremos de um assunto bastante polêmico e ao mesmo tempo delicado. Você já se pegou travando uma guerra interna silenciosa, onde ninguém vê, mas por dentro você está sem saber o que fazer? Eu sei como é. A luxúria não grita, ela sussurra. E é exatamente aí que mora o perigo. Porque quando ela sussurra, ela parece que não irá fazer nada. Parece desejo natural, parece instinto, parece parte de quem somos. E por isso, muitos não percebem que estão sendo consumidos por algo que vai tirando suas forças aos poucos. Como uma gota de água caindo constantemente sobre a pedra, ela não quebra de uma vez, mas desgasta. E quando você se dá conta, já não tem mais controle. E sabe qual é o problema? A maioria de nós que isso é passageiro, que é só uma fase, que quando a gente casar, irá melhorar, que é culpa do corpo, da idade, da testosterona. Mas não é tão simples assim. Porque a luxúria não tem a ver só com sexo. Ela tem a ver com controle, com idolatria, com querer preencher um buraco da alma com algo que nunca vai satisfazer. E isso não se resolve ignorando, fingindo que não existe. Isso se resolve combatendo, com coragem, com sinceridade, com vulnerabilidade. Se você sente que está cansado de lutar e perder, ou mesmo que ninguém entende o que você passa, até mesmo já pensou que Deus talvez esteja cansado de você? Deixa eu te dizer algo. Ele não está. E você não está sozinho. Esse vídeo é para você, para lembrar que ainda há esperança, que você pode vencer essa guerra silenciosa, que você pode viver em liberdade. A maioria das pessoas acha que lutar contra a luxúria é só ter força de vontade, como se fosse um botão onde você aperta e pronto. Não sente mais nada, não deseja mais nada. Mas não é assim que funciona. E quem já tentou lutar de verdade sabe disso. Porque chega uma hora que o não tem mais força. A mente cansa, o corpo pede. E o espírito, se não estiver fortalecido, se entrega. Vivemos em um mundo que normalizou a luxúria, que vende isso como liberdade, como expressão, como sensação de poder. A pornografia é acessível em um clique. As redes sociais estão cheias de gatilhos visuais. Os filmes e séries romantizam o pecado, fazem da infidelidade um enredo atraente, do sexo casual uma rotina comum. Tudo parece dizer, segue seu desejo. Você merece. E é aí que mora o perigo. Porque você começa a acreditar que o problema é você, que é fraco, que você que tem algo errado. Quando na verdade está sendo bombardeado diariamente por um sistema que quer te aprisionar a cada momento. E então vem a vergonha, porque ao mesmo tempo que o mundo estimula, a religião muitas vezes condena. Não se fala sobre isso nos cultos, não se fala no grupo de jovens, não se fala nem no aconselhamento. E você se cala, se esconde, se afasta, vai acumulando quedas, promessas quebradas, orando com medo de que Deus já tenha desistido de você e perdendo as forças de lutar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, que vale a pena ressaltar. A luxúria não te define. Sua luta não é sua identidade. E você não está sozinho nessa batalha. Milhares, milhões de pessoas vivem essa mesma guerra. O problema é real, mas a solução também é. E a gente vai falar dela aqui, agora. Eu preciso ser honesto com você. Eu já caí muitas vezes. Muitas mesmo. E por muito tempo, eu vivi como alguém que conhecia a verdade, mas não conseguia praticá-la. Houve uma fase da minha vida em que a luxúria parecia ser maior do que tudo. Eu ia à igreja, levantava as mãos no louvor, lia a Bíblia, mas à noite, quando estava sozinho, parecia que todo aquele esforço sumia. Era como se existissem duas versões de mim. O que buscava a Deus e o que caía quando ninguém estava vendo, em oculto. E cada vez que eu caía, a vergonha me esmagava. Eu me sentia uma pessoa falsa. Sentia que Deus estava cansado de me ouvir repetir as mesmas palavras de arrependimento. Promessas quebradas, lágrimas que pareciam não ter valor. E por muito tempo eu carreguei isso sozinho, porque eu achava que ninguém entenderia. Que todo mundo ao meu redor era mais forte, mais santo, mais constante. Foi só quando eu tive coragem de me abrir com um irmão mais velho na fé que eu e percebi o quanto essa mentira estava me aprisionando. Ele me ouviu com amor, não me julgou, e depois de um silêncio disse:
Eu já passei pela mesma situação que você. Aquele momento foi como um divisor de águas. Pela primeira vez eu me senti visto, compreendido e, mais do que isso, vi que havia uma esperança. Ele compartilhou a história dele, as quedas, as lutas e principalmente a jornada de como ele fez para ser liberto. Desde então, entendi que abrir o coração é um passo poderoso. Quando você quebra o silêncio, o pecado perde força. Quando a luz entra, as trevas se dissipam. A partir dali, comecei a ter um companheiro de jornada. Alguém que orava comigo, que perguntava como eu estava me sentindo de verdade, que me lembrava que eu sou de Deus, mesmo nas quedas. E essa experiência me ensinou que a luta contra a luxúria não é vencida somente com força bruta, mas com a verdade, com apoio, com fé e com constância. E é isso que eu quero compartilhar com você. A libertação é possível para todos que querem vencê-la, e começa com um passo de coragem. Quando eu entendi que a luxúria não era o problema em si, mas o reflexo de um problema mais profundo, foi como se uma chave virasse dentro de mim. A ficha caiu. Percebi que não era só sobre tentar parar, era sobre entender o que estava me levava até lá. A luxúria, muitas vezes, é o sintoma, mas a raiz é outra. Vazio emocional, carência afetiva, feridas antigas, traumas, solidão. Enquanto você tenta podar o fruto sem tratar a raiz, ele sempre retorna. E foi exatamente isso que começou a mudar minha história. Quando eu comecei a tratar a minha alma, a cuidar da minha mente, a reconhecer as emoções que eu jogava para debaixo do tapete, eu percebi que o desejo descontrolado foi perdendo força. Comecei a ter mais clareza sobre quem eu era em Deus. E essa clareza foi libertadora, porque eu deixei de me ver como um escravo do erro e comecei a me enxergar como um filho em processo de restauração. Meus pensamentos começaram a mudar. Eu passei a me relacionar com as pessoas de forma mais saudável, mais respeitosa, mais pura. Os relacionamentos não eram mais movidos por interesse, carência ou desejo. Eram verdadeiros. Além disso, minha autoestima começou a ser restaurada, porque antes eu me sentia um nada. Me achava fraco, imundo, indigno. Mas quando comecei a vencer, mesmo que aos poucos, comecei a acreditar de novo em mim, a ver que era possível sim ter domínio próprio, que o Espírito Santo habita em mim e que me dá poder para resistir. E mais, a minha comunhão com Deus começou a fortalecer, porque antes eu me aproximava dele com medo, com culpa, achando que ele estava decepcionado. Mas à medida que fui sendo liberto, comecei a ir até ele com confiança. Não como alguém perfeito, mas como alguém amado. E isso mudou tudo. Me deu paz, me deu esperança, me deu liberdade. Agora talvez você esteja se perguntando: tá bom, entendi tudo isso, mas o que eu faço na prática? Como é que eu luto contra a luxúria e venço de verdade? Aqui vai um passo a passo claro. Não é fórmula mágica, mas é um caminho real. E se você seguir com sinceridade, com persistência e com fé, eu te garanto, você poderá sentir a transformação. Passo 1. Reconheça o campo de batalha. A luta contra a luxúria acontece antes do clique, antes do olhar, antes da ação. Ela começa na mente, o nosso maior campo de batalha. Um pensamento que não foi vigiado, uma imagem que ficou ali rodando, uma lembrança que você alimentou. Por isso, o primeiro passo é vigiar seus pensamentos. Comece o dia consagrando sua mente a Deus. Leia e medite nas Escrituras. Tenha versículos memorizados. E quando a tentação bater na porta, declare a palavra, porque é com a verdade que a mentira perde poder. Passo 2. Não lute sozinho. Deus criou a igreja como corpo. A cura acontece na comunhão. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Tiago capítulo 5, versículo 16. Encontre um parceiro que te ajude a se libertar. Alguém que esteja na fé, que seja maduro, que te escute e ore com você. O pecado se fortalece no segredo. Quebre o ciclo. Passo 3. Preencha o vazio. Não adianta só tirar o pecado. Você precisa colocar algo bom no lugar. Busque intimidade com Deus. Cultive momentos de oração, adoração, leitura da Bíblia.
Crie um devocional diário. Caminhe com pessoas que te edificam. Quanto mais você estiver cheio do Espírito, menos espaço vai ter para aquilo que te afasta dele. Passo 4. Tenha estratégias práticas. Seja radical. Instale bloqueadores. Evite redes sociais em horários de fraqueza. Não fique sozinho em ambientes vulneráveis. Troque hábitos. Pratique esportes. Estude. Trabalhe com propósito. Faça jejum. O domínio próprio se fortalece com disciplina e persistência. O último passo. Passo 5. Seja paciente consigo mesmo. A jornada de libertação não é linear. Poderá haver quedas, mas cada queda pode te ensinar algo. O mais importante é, não desista, seja firme. Deus não desistiu de você. A graça dele é mais forte que a sua culpa. Levanta, sacode a poeira e continua seguindo no propósito. Antes de finalizarmos, quero orar com você. Se possível, feche os olhos por um instante e repita comigo, com o coração aberto, essas palavras. Senhor Deus, eu reconheço que sozinho eu não consigo vencer essa batalha. Tenho falhado, caído, me escondido, mas hoje eu quero me levantar. Eu coloco diante de Ti toda a minha fraqueza, toda a minha dor e toda a vergonha que carrego. Me ajuda, Pai. Purifica minha mente, limpa meu coração e me dá forças para resistir à tentação. Me enche com Teu Espírito Santo. Me ensina a andar em santidade, não pela minha força, mas pela Tua graça. Eu sou Teu e eu escolho Te seguir, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Se isso falou com você, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e compartilha com aqueles que também precisam ouvir isso. E olha só, tem um outro vídeo aparecendo aqui na tela agora que te ajudará ainda mais nessa caminhada. Vai lá assistir. Fica firme, não desiste, seja persistente e até a próxima.